como vai? Olá, como vai? Eu vou bem, eu vou bem. E você vai bem também? Olá, como vai? Olá, como vai? Eu vou bem, eu vou bem. E você vai bem também? Bom dia, meu amor! Estamos aqui mais uma vez, iniciando mais uma semana e hoje é segunda-feira e estamos aqui para a nossa aula de história. Amém? Mas antes vamos ler um versículo bíblico lá no livro dos Salmos, Salmos 5 e o verso 1 que diz assim: Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação. Amém? Vamos orar? Vamos lá, diz assim: Senhor Deus, te louvo e te glorifico, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continua conosco, ó Pai, abençoando a nossa família. Ó Deus, abençoando também aqueles que necessitam de um milagre teu. Em nome de Jesus, amém. Na nossa aula de história, vamos aprender um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Vocês lembram que nós estamos estudando sobre os direitos, sobre os deveres que você tem, certo? E o Estatuto da Criança e do Adolescente foi uma lei criada em julho de 1990 e ela trata-se de um conjunto de normas que tem como objetivo proteger a integridade da criança e do adolescente no Brasil. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como vocês estão vendo aí, foi um conjunto de leis criada no ano de 1990 para quê? Proteger os direitos das crianças e dos adolescentes aqui no nosso país, no Brasil. Tá bom? Aí vê só. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz quem é criança. Vamos saber até com quantos anos você é considerado criança, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 2º, diz assim: Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idades incompletos e adolescentes, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, lá no artigo 2º, diz que criança é a partir do seu nascimento até completar 12 anos de idade. Então, se você tem de 0 até 12 anos de idade, você é considerada criança. Até 11 anos e 11 meses, ainda é criança. De 12 anos, a partir de 12 anos até 18 anos, é considerado adolescente, tá? Então, você que tem aí na faixa de 6, 7 anos, você é criança, tá? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá bom? Porém, você não é só criança. Você tem o quê? Você tem outras responsabilidades, você tem outras características como pessoa, tá? E lá no livrinho de vocês, do SAI Digital, lá na página 203, no livro integrado, na parte de história, na página 203, vocês irão responder uma atividade que eu já queria explicar para vocês. Diz assim: Sabemos que você é uma criança. Será que é somente uma criança mesmo? Pedro é uma criança que perguntou a diferentes pessoas o que ele é. Acompanhe a leitura para saber o que ele descobriu. Então, ele lê uma história agora sobre Pedro. Pedro fez algumas perguntas para saber se realmente ele era só criança ou ele tinha algumas características. Ele diz assim na história: Ótimo, então eis tudo que eu sou. Pensa Pedro. Eu sou um filho, menino, irmão, neto, primo, aluno, pedestre, passageiro, telespectador, ciclista, amigo, freguês, leitor, cidadão. Sou mesmo uma pessoa importante.
Então, Pedro descobriu que além dele ser criança, ele tem outras características. Ele é filho, ele é menino, ele é irmão, ele é neto, ele é primo. Aí o que vocês irão fazer? Lá na atividade da página 203, vocês irão responder essa atividade, onde diz assim: Pedro descobriu que possui várias características que o fazem muito importante. Circule o número de meninos referente à quantidade de características de Pedro. Então, de acordo lá com o texto, você irá contar quantas características Pedro tem. E de acordo com aquelas características, você irá circular a quantidade de meninos que está aí na tarefinha, tá? Já a segunda questão diz assim: no quadro abaixo, pinte as palavras que identificam Pedro. Aí tem um monte de palavras que você irá fazer a leitura. Tem assim, filho, esposa, freguês, amigo, aluno e outras palavrinhas. Porém, você só vai pintar as palavras que estão lá naquele texto que tia Jaque leu para você, que conta sobre as características de Pedro. Será que Pedro é filho, de acordo lá com a história? Será que Pedro é esposa, de acordo com a história que tia Jaque leu? Então, realize essa atividade, lembra de enviar para a tia Jaque, qualquer coisa pode me perguntar, tá? Tchau e até a próxima aula!